Muito bem. O nosso profeta diz assim na mensagem Ordem da Igreja: quando nós entrarmos aqui, devemos eliminar todo o assunto, eliminar tudo da nossa mente. E eu tenho aprendido uma coisa muito importante, creio que vai ser de ajuda para os irmãos, que o culto, realmente o culto começa em casa, né? Realmente o culto ele começa durante o dia, quando você está em contato com os céus, em contato com Deus, quando você vem à casa de Deus num culto como esse que estamos tendo. Eu acredito que o Espírito ele tem a liberdade de abençoar, de falar com as almas. Pouco nós vamos adquirir num culto se não estivermos em contato com Deus durante o dia, porque nós temos que viver desligados espiritualmente falando deste mundo aqui, irmão, irmã, né? E Deus quer ter liberdade nas nossas vidas. E para Ele ter essa liberdade, precisamos, né, nos desligar espiritualmente de tudo isso que o mundo nos oferece. Mas estamos aqui, queremos ser ajudados, amém? Vamos ser ajudados por Deus. O apóstolo Paulo, ele se considerou um prisioneiro de Jesus Cristo, não um escravo. Uma pessoa que é um escravo, ele é privado de liberdade. Ele é privado de liberdade e sujeito à autoridade de outrem. Então uma pessoa que ele é privado, ele se torna um escravo, ele é privado, ele perde toda a sua liberdade e automaticamente ele está sujeito a um senhor. Essa é a característica de um escravo. Um prisioneiro é diferente, ele perde a liberdade. Um prisioneiro ele perde a liberdade. E agora, por que Paulo se considerou um prisioneiro de Jesus Cristo? É porque ele se considerou um homem livre, livre do pecado, porque antes ele era um escravo. Ele estava sujeito ao entendimento em que dogmas, credos e dogmas havia lhe oferecido no seu tempo de aprendizado em relação até mesmo da própria Escritura. E ele deixou de ser um escravo de credos e dogmas e se tornou um prisioneiro, mas um prisioneiro liberto, porque Cristo dá liberdade para o ser humano. Ele se tornou um prisioneiro liberto, prisioneiro de Cristo, liberto de credos e dogmas e todo o sistema da qual ele havia aprendido a respeito das Escrituras através dos pergaminhos. Então nós vamos ver isso dentro das Escrituras. Isso é muito interessante, porque nós também precisamos, como ele mesmo diz, né, em sua Escritura, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então por que Paulo estava incentivando a igreja de Corinto em ser imitador dele? Porque ele sabia o que estava falando. Quando ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, automaticamente naquele encontro que ele teve com Jesus, ele deixou de ser o escravo e se tornou um prisioneiro. Amém? Amém, irmãos? Aleluia! Ele deixou a caminho de Damasco de ser escravo e se tornou um prisioneiro de Cristo. Nunca mais ele conseguiu falar outra coisa além daquilo que ele havia ouvido do próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, nunca mais. Ele não pôde mais falar como ele aprendeu. Ele teve que falar segundo a direção do Espírito Santo. E assim deve ser a igreja, principalmente neste exato momento em que nós estamos vivendo dentro desta era de Laodiceia, como um povo que está sendo preparado para o arrebatamento. Precisamos estar libertos do mundo, do sistema, e sermos prisioneiros de Cristo, e tudo que pregarmos e vivermos devemos ser sobre a liderança do Espírito. Amém? Sobre a liderança do Espírito. Por isso que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, apenas o verso 1, ele disse essas palavras.